Boa noite, chamo para compor a mesa a candidata Renata e passo a palavra para o João Pedro. Boa noite, Renato. Boa noite, excelência. Vamos iniciar sua audição pela disciplina de língua portuguesa. O senhor está preparado? Estou, excelência. Primeira pergunta. Eu gostaria que o senhor conceituasse para mim o que é um verbo. Excelência, o verbo consiste em uma classe gramatical em que ele pode ser os verbos nominais no particípio, no subjunto, excelência. Segunda pergunta. Na frase, espero que viaje bem. Qual a grafia correta da palavra viagem nesse caso? Excelência, a grafia correta é com J. Terceira e última pergunta. Dê um sinônimo para a palavra malgrado. Só um momento, excelência. Excelência, não me recordo. Estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o examinador de direito. Boa noite, senhora Renata. Boa noite, excelência. O seu examinador de noções de direito. Podemos começar? Podemos? Vamos lá. O que é um crime vago? Excelência, teria algum sinônimo? Só um minuto. Não, não encontrei nenhum. Não se recorda? Só um momento, excelência. Excelência, o crime vago consiste num crime que é impossível se consumar. Pode se dar como exemplo como crime oco. Certo. Há causa de aumento de pena no tráfico de drogas realizado entre municípios? Excelência, poderia repetir, por favor? Se há causa de aumento de pena no tráfico de drogas realizado entre municípios? Excelência, não me recordo. A lei de abuso de autoridade exige algum plus em relação à conduta do agente? Sim, excelência, é necessário dolo específico. Sabe me dizer o que seria esse dolo específico? Sim, excelência, o dolo específico consiste no dolo mero capricho, satisfação pessoal ou para prejudicar a outrem ou a satisfação pessoal também. Satisfeito? Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidata. Boa noite, excelência. Está preparada? Sim, excelência. Vamos lá, criminologia. Primeira pergunta. Entre os métodos da criminologia, pode-se destacar o empírico, o método indutivo e o método interdisciplinar. Há ainda que se falar em alguns outros métodos. Um deles seria o método longitudinal. A senhora saberia dizer o que é? Sim, excelência. O método longitudinal, que diverge do método transversal, consiste na situação em que averiguada a situação sem que influencie nessa conduta e é a longo prazo, podendo durar meses, anos ou décadas. A sociedade tem os criminosos que merece. A quem é atribuída essa frase e por quê? Só um momento, excelência.
Excelência, estaremos diante da escola de Lyon, em que coloca o criminoso, equipara o criminoso como um micróbio e um vírus também. E acredita-se que a sociedade possui o criminoso que merece, ou que o indivíduo ele tem a predisposição, todavia a sociedade que o faz delinquir. O que é o whole engulfment? Poderia repetir, excelência, por favor? Sim, whole engulfment. Ou Poderia. mergulho como sinônimo. Só um momento, excelência. Excelência, poderia reformular a pergunta, por favor? Tá. O que é conhecido como mergulho para alguma teoria macrosociológica? Excelência, não me recordo. Perfeito, estou satisfeito, muito obrigado. Passo a palavra para o João Pedro. Vamos lá, Renata Veronese. Parabéns, assim, de maneira geral, pela sua banca, você foi muito bem, tá? Obviamente, a prática leva ao bom desempenho, tá? Então, é tudo questão de treino. Com o treino, além de você treinar, né, a sua postura, a sua desenvoltura perante a banca, você também faz a revisão do conteúdo, né? E então é um conjunto de fatores que ajuda você a alcançar esse nível de desempenho. Então, tipo assim, de maneira geral tá excelente, tá muito bom. E vamos lá para os apontamentos, tá? Fiz algumas perguntas para você. A primeira pergunta que eu te fiz, eu pedi para você conceituar um verbo, tá? O feedback que eu tenho a te dar é o mesmo que eu dei para o candidato anterior. Você pode, é o tipo de pergunta que você pode expandir suas respostas. É um campo fértil para você desenvolver as respostas, tá bom? Então, tipo assim, você pode falar, né? É uma classe de palavras que serve para descrever uma ação praticada pelo sujeito. Existe verbo regular, verbo irregular, tem os verbos efetivos e tal. Se você dominar o conteúdo, é um terreno fértil para você desenvolver uma resposta top, tá? Então, pega esse bizu aí, tá? Se for um conteúdo que você saiba e tenha autoconfiança e domínio, aproveite, tá? Aproveite para pontuar bastante. Caso não seja, é melhor ficar ali naquela resposta básica, mais conceitual, que você consiga angariar alguns pontos e não corra o risco de errar, tá bom? E a segunda pergunta que eu te fiz, uma pergunta fácil, né? Pedi para você me dizer qual a grafia correta, né, da palavra viagem na frase espero que você viaje bem. Você acertou, tá bom? É o verbo, né, é grafado com J, é o verbo viajar. E a terceira pergunta e última, eu pedi um sinônimo da palavra malgrado, tá? Você pode guardar como sinônimo para uma conjunção para uma conjunção adversativa, tá? Apesar de, não obstante, tá bom? Então, esse é um sinônimo de malgrado, tá bom? Então é isso que eu tenho a te dar de feedback, tá bom? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Vamos lá, Renata, fazer aqui seus comentários com relação à disciplina de Direito. Teve uma dificuldade na banca de Direito? Então, se você me perguntar assim, você lembra? Eu não vou lembrar. A atenção é tanta que a gente não consegue lembrar das perguntas que são realizadas. Legal. A última que você fez sobre o tráfico, se não me engano,
entrou uma outra arguição que eu estava esperando e eu não estava conseguindo ouvir. Eu tive que fechar e mesmo assim eu não consegui ouvir. Para me perguntar de novo, eu não recordo. Uhum. Tá, essa do tráfico tá na lei ali apenas entre estados e Distrito Federal, não entre municípios, tá? Pergunta do concurso anterior. Acho que valia a pena você arriscar, né? Não sei se lá na hora você falaria não, que não se recorda. É que eu não consegui ouvir direito a pergunta por conta você não ouviu? Nossa! Então, Nossa, perguntasse, imagina. como a gente tinha feito uma pedido, uma imagine, fale quantas vezes. De novo. Fale quantas vezes for necessário, imagina. Essa lei do crime vago é aquele tipo de crime que você tem falando de maneira grosseira, depois eu explico de maneira mais técnica. De maneira grosseira é aquele tipo de crime que você olha e você não consegue identificar o sujeito passivo, entendeu? Você não consegue identificar quem que é vítima, basicamente. De maneira técnica falando, é aquele que o sujeito passivo é uma entidade destituída de personalidade jurídica, como família ou sociedade. Tráfico de drogas, por exemplo, tá bom? É um exemplo de crime vago. Tá? É aquele que você bate o olho e você não consegue identificar a vítima, tá bom? Caso de que eu falei aqui, não, apenas entre estados e Distrito Federal, e com relação ao plus ali, ok, né? É o artigo 1º, parágrafo 1º, né? Finalidade específica de prejudicar outro e não beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Eu sei que é difícil lembrar tudo, né? Eu também tinha dificuldade de falar exatamente isso aí na hora. Mas é isso aí, tá bom? Valeu. Passar pro Fernando. Obrigado, viu? Vamos lá, Renata, criminologia. A primeira pergunta que eu fiz para você foi acerca do método longitudinal, né? Então, você falou bem, a sua resposta foi dentro do que é esperado, até relacionou com o transversal. Só lembrando que o longitudinal também recebe o nome de horizontal, pode receber o nome de horizontal, que eles às vezes podem perguntar um nome diferente para um conceito que você definiu bem, né? Então é basicamente uma análise estatística, eles vão pegar, né, os pesquisadores ali através do método empírico vão pegar dados em determinado local, e depois de um tempo vão pegar os mesmos dados nesse determinado local, vão cruzar essas informações e ter uma análise ali estatística aí, né, de forma quantitativa acerca da criminalidade em determinado tempo e espaço, tá bom? A evolução dessa criminalidade, então tá dentro da sua resposta. Depois eu perguntei do whole engulfment, que é uma... Nunca ouvi falar. Então, isso aqui é do teoria do etiquetamento. Whole, né, que seria como se fosse etiqueta mesmo, nesse sentido, né? E engulfment seria aceitação, né? Seria desempenhar, né? Acho que é a tradução disso aqui. Mas é basicamente o seguinte: quando uma pessoa é estigmatizada em determinada... Por exemplo, você é um ladrão, esse cara é um assassino e por aí vai. Essa pessoa ela pode assumir a conduta de aceitar esse estigma que é passado a ela, né? Então ela mergulha. Por isso que eu perguntei o que é um mergulho para essa teoria. Então, não citei qual teoria, senão eu poderia dar uma pista para você. Não era esse o objetivo. Tá? Então, o que é o mergulho para a teoria do etiquetamento? É a aceitação do indivíduo a esse estigma que é passado a ele. Ele passa a se comportar e viver como tal, tá bom? Que é o whole engulfment, ou mergulho, ou aceitação. Tá bom? É a última fase ali do etiquetamento. Tá? Depois eu perguntei, em relação à sociedade, tem os criminosos que merecem, você associou corretamente, né? É do Alessandro Lassange, da escola de Lyon, escola franco-belga, também conhecida dessa forma, ou escola de Lassange mesmo, que também pode ser conhecida dessa forma. Que o criminoso ele é um micróbio presente numa sociedade. Então, se a sociedade ela não trata daquela situação, não resolve, né? Aquele micróbio tende a se desenvolver, por isso que ele fala, a sociedade tem os criminosos que merecem. Ela poderia tomar uma atitude, porém, por qualquer motivo, não tomou, então tem os criminosos que merecem, tá? Fica bem evidente nessa questão. Beleza? Beleza. Parabéns aí pela sua banca e pelas suas respostas. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite.